Na devocional de hoje eu quero ler com você uma parábola de Jesus registrada no Evangelho de Lucas, capítulo 18. Para alguns que se julgavam bons, estavam satisfeitos com sua condição moral e olhavam de nariz empinado para o povo simples, Jesus contou a seguinte história. 2 homens foram ao templo para orar, um fariseu e um cobrador de impostos. O fariseu, cheio de pose, orava: ó Deus, sou grato por não ser como esse bando de ladrões, trambiqueiros, adúlteros ou como esse cobrador de impostos. Sabes que jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de toda a minha renda. Enquanto isso, o cobrador de impostos, de cabeça baixa num canto, com as mãos no rosto, não ousava nem olhar para cima, apenas dizia: Deus, tem misericórdia, perdoa esse pecador. Jesus comentou: quem voltou para casa justificado diante de Deus foi o cobrador de impostos, não o outro. Se você andar por aí de nariz empinado, vai acabar de cara no chão, mas se com humildade enxergar quem você é, acabará se tornando uma pessoa melhor. Você já ouviu falar de carteirada? O que o primeiro cara faz nesse texto que eu acabei de ler, não te lembra a postura de alguns casos que a gente viu recentemente aqui no Brasil? Cidadão não, engenheiro civil, formado, melhor do que você. Pensa comigo. Sabe aquela história do cara se valer do cargo, da posição, da casta que ele se identifica e se achar melhor que os outros por causa disso? Sabe com quem você está falando? Isso aqui parece coisa do cotidiano da gente. Porque se você parar para pensar bem, isso sempre aconteceu. O que mudou agora no lance da carteirada é que está todo mundo gravando, divulgando, e aí as pessoas, quando veem isso, a sociedade em geral começou a rejeitar. Mas pensando nisso e olhando para esse texto, Deus me trouxe à mente essa parábola do publicano e do fariseu. 2 pessoas diante de Deus com atitudes completamente diferentes. O primeiro, além de querer ficar apresentando o seu currículo, estufar o peito, ficar se autoelogiando, falando dele mesmo, é interessante que ele ainda precisa desqualificar o outro para se achar mais importante. E nos casos dessas gravações que a gente viu, que foram divulgadas recentemente, a gente vê gente na mesma vibe, dando carteirada, tentando desqualificar o outro, tentando colocar o outro numa condição inferior a ele, tentando se mostrar melhor. Foi o que aconteceu, por exemplo, no Rio de Janeiro, lá no Leblon, quando a mulher falou cidadão não para o fiscal, ele é engenheiro. Ou daquele desembargador lá em Santos que chamou o guarda municipal que interpelava ele porque ele não estava cumprindo a lei de usar as máscaras de proteção. Isso aí você é um analfabeto. É uma loucura. Mas aí a gente volta para o fariseu da oração. Parece que ele mesmo não está muito convencido dos méritos dele. E eu acho que ele também sabe que ele não está convencendo a Deus. E é por isso que ele fica tentando desqualificar o outro. Essa parábola de Jesus que a gente leu aqui, ela mostra um jeito de ser. Não é um episódio, mas um modo de se colocar na vida, um jeito de ser gente, um modo de ser gente. Era como se a gente pudesse, aplicando esse texto nas nossas próprias vidas, é como se a gente pudesse enganar Deus, diminuindo as falhas e contradições que a gente tem e tentando aumentar as falhas dos outros para tentar ser mais importante do que a gente é. Mas é sempre bom a gente lembrar que Deus conhece exatamente quem a gente é e quem a gente não é. Não somos como os outros homens, não sou como os outros homens, o fariseu disse. Como assim, fariseu? Você ainda pensa que você é muito diferente? Escuta, nós somos todos humanos, contraditórios, falíveis, pecadores. Diante de Deus nós somos iguais. Infelizmente, é típico de quem se acha ficar falando de si mesmo, das suas próprias qualidades, mas parece que isso ainda não basta, né? Parece que ainda é necessário ficar tentando desqualificar, humilhar o outro. Nesses 2 casos que a gente viu, que acabaram viralizando nas redes, uma coisa ficou muito clara. Os detentores da carteira tentam se convencer que são melhores que os outros. E olha que aqui eu não estou nem incluindo os religiosos hipócritas que saem aí divulgando suas próprias virtudes. Mas por fim, o publicano, o texto que eu mencionava aqui no começo do nosso papo, ele ainda acrescenta: eu jejuo 2 vezes por semana e dou dízimo. Gente, vê, o cara considera mérito aquilo que ele faz por absoluta obrigação religiosa. Jesus olha para aquilo, ele podia ter feito uma grande explanação teológica, mas ele usa uma parábola, que costuma ser muito mais pedagógica, que é muito mais viável, que é muito mais simples. A gente aprende muito mais com exemplos do que com grandes discursos. E que esse exemplo prático e objetivo que Jesus nos ensina, que ele de fato nos traga algumas lições. Não mentir sobre os méritos
que a gente não tem, porque Ele nos conhece. E não mentir sobre os outros, porque Ele também conhece os outros. Ou seja, não mentir para Deus, não tentar enganar Deus. Ele nos conhece e Ele nos ama. Assim mesmo, do jeito que a gente é. E como escreveu o Philip Yancey no seu clássico Maravilhosa Graça, um livro incrível, não há nada que você possa fazer para que Deus te ame mais. Assim como não tem nada que a gente possa fazer para que Deus nos ame menos. Portanto, pé no chão, humildade, serenidade. Ninguém é melhor que ninguém. Deus nos conhece a todos. E é isso que faz a gente sempre depender dele, aonde quer que a gente esteja, fazendo o que quer que a gente faça. Pensa nisso, tá? Boa semana para você e para toda a sua família.